Boa tarde, queridos ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. O programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, representando aqui o programa Viver Bem. E hoje, gente, aqui nos estúdios da nossa querida Rádio Catedral, estou com ele que vocês já conhecem, ele que é psicólogo clínico, ele que também compõe o time do programa Viver Bem e também o do grupo dos psicólogos católicos, que é o Sebastião Ferreira. Já esteve aqui com a gente, ele que mora na Ilha do Governador, tem consultório no centro e ele vai se apresentar. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes. Muito agradecido por estar aqui hoje para falar desse tema importante, Muito principalmente importante. nesse mês. É verdade, gente, você deve estar curioso. O tema deste mês, em que Sebastião Ferreira é especialista, é o Setembro Amarelo. Olha, é um tema denso, merece até um curso, mas que bom que estamos trazendo um especialista nesse tema aqui no nosso programa. E você, pega lá uma canetinha e anote o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. E você pode encaminhar sugestões de temas, fazer suas perguntas. E se por acaso você quer fazer uma pergunta de um tema de hoje, mas só poderá encaminhar no próximo programa, não tem problema não. Faça isso, que nós encaminhamos suas perguntas para o nosso especialista aqui. Não é isso, Sebastião? Perfeitamente, estaria à disposição. E, Sebastião, você também é palestrante? Sim, faço palestras, inclusive estou muito solicitado para fazer palestras até fora do Rio de Janeiro. Então, Excelente. vou para Campos dos Goytacazes, vou para Silva Jardim. E no Rio de Janeiro, muitas escolas, até o Senai, têm me convidado para fazer palestras sobre esse tema, que é um tema, falar sobre a vida, né? O Setembro Amarelo, ele é um mês que ele foi institucionalizado para se falar da prevenção do suicídio. Isso. Mas assim, a prevenção do suicídio somente num mês parece que não é suficiente. Eu propago a campanha do Ano Amarelo. Ano Amarelo. Porque falar da vida é o ar que nós respiramos, são o sorriso que nós temos, é o abraço que nós damos, é a refeição que fazemos juntos. E quando algumas pessoas decidem tirar a própria vida, aquele que fazia companhia vai sentir a falta. Gente, como falei, né? Esse Setembro Amarelo, eu tô até de amarelo, já para homenagear esse programa e para nos chamar a atenção, para que possamos, cada um de nós, afinar a nossa consciência com esse tema que nos assola, que nos afeta em todos os tempos, não é isso, Sebastião? Sim. É preciso, sim, falar sobre o Setembro Amarelo e é preciso falar sobre o suicídio. Você pode contextualizar esse tema, Sebastião? O suicídio, você tem 3 tipos de suicídio. Você tem o suicídio que a gente chama assim de causa anômica, quando ocorre uma crise, as pessoas perdem dinheiros, tem perdas na vida, por exemplo. No plano Collor, né, as pessoas tiveram seus bens arrestados. E muita gente, durante a crise, ela tirou a própria vida. Outro exemplo que eu cito é em 1929, na Bolsa de Chicago, quando quebrou, muitas pessoas tiraram a vida. A outra situação é o que a gente chama de altruísta. São as pessoas que se matam por uma causa, né? Temos exemplos dos kamikazes. No Japão, está acontecendo muito falências de empresas. E pela tradição cultural deles, é uma vergonha um homem ficar sem emprego, sem dar assistência à família. Então muitos tiram a vida também por questões altruístas. E o que acontece comumente é o suicídio egoísta. É a pessoa que, apesar dela estar passando por um processo de dor, ela pensa somente nela e tira a própria vida. E quem fica muito mais dolorido ainda. É muito interessante isso que você está falando, Sebastião, mas o assunto é uma pergunta, né? O assunto ainda é um tabu? E por que precisamos falar sobre o suicídio?
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda que não se noticiem os casos de suicídio. É uma recomendação. Eles têm medo do seguinte: se eu falar sobre isso, eu posso incentivar outras pessoas. Então, muitos casos de suicídio acontecem, mas a mídia, ela, atendendo essa solicitação, ela não divulga. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: os números que são divulgados por essa recomendação, eles podem estar totalmente errados. Eu posso ter uma demanda de pessoas que estão se mutilando, cometendo atos suicidas que não atingiram sucesso, mas eles não são registrados. E nós temos uma outra situação. A família também, ela tem um estigma, ela não quer dizer, aquela família tem um suicídio. Então, eles procuram ocultar essas coisas quando acontece. Se você fizer uma pesquisa sobre as causas de morte, você vai encontrar assim, muita causa desconhecida. Muita causa desconhecida. Por quê? Se evita colocar no atestado de óbito que morreu por suicídio. Essa informação eu não sabia, bastante esclarecedora. E justamente por isso, Sebastião, para que não haja uma incidência maior, é isso? Para que não haja um incentivo, as pessoas compreendem assim? Sim. Profissionais da área de saúde? É uma recomendação. Só que pela minha prática e pelo que me chega, e conversando com outros colegas, essa recomendação não está sendo suficiente. Por quê? Está se aumentando muito o número de suicídios. E pode-se dizer que há alguns fatores para esse aumento? O maior deles é a depressão. Depressão, que é uma doença. Isso, uma doença psiquiátrica que precisa de acompanhamento médico e psicológico. Nós temos depressão também causada por problemas emocionais. Isso aí é uma terapia bem feita, ela pode ajudar a pessoa a sair dessa situação. Então, o contato inicial, ele vai ser feito com o psiquiatra ou com o psicólogo. E eles, em conjunto, vão definir qual é a melhor estratégia para cuidar desse momento. Tirar a vida a gente pode não entender, mas é um exercício da autonomia da pessoa sobre a vida. Eu decido tirar minha vida. Não é assim recomendável, não é um procedimento aceitável, mas é uma decisão que a pessoa toma. Só que os valores, no momento que ela toma uma decisão dessa, a mente dela não está... Ela tem esse desejo, mas a mente dela não está clara o suficiente para analisar esse momento. Entendo. Um acordo. Você está falando da liberdade da pessoa, mas há casos, Sebastião, aí é uma pergunta que eu estou fazendo como profissional, né, da área de saúde, mas não especialista em suicídio, né? Você, sim. Há casos, há estudos que demonstram que o comportamento suicida é decorrente também de pessoas que têm transtornos mentais ou problemas graves, né? Isso é um fato? Você está falando do suicida real. Isso. Ele vai se matar, é questão de tempo. Você pode internar a pessoa, ela pula da janela, ela se enforca, ela pega um objeto, ela se mata. Esse caso, ele demanda um atendimento muito mais concentrado, e principalmente da família, porque se deixar ele sem estar acompanhado, ele vai tirar a vida, porque é uma patologia, é um transtorno. Na realidade dele, aquilo é uma decisão que ele está tomando. Sim. Só que ela não tem assim, contexto da realidade. Ele não consegue discernir o que é realmente bom ou não para ele. Ele sente, assim, por exemplo, se a pessoa tem delírios persecutórios, ela acredita que ela está sendo perseguida. Então, se ela vive constantemente sendo perseguida, ela pode tomar uma decisão de fugir dessa perseguição e ir por esse caminho. É por isso que é importante que quando alguém ela se manifesta com o desejo assim de minha vida não está bem, eu estou triste, levar a sério. É preciso levar a sério, porque a gente não sabe o que está por trás. Por exemplo, nós estamos constantemente surpreendidos por notícias de pessoas assim, se matou, mas ele levava uma vida tão bem, tão tranquila. Então, a depressão, equivocadamente, as pessoas entendem depressão como aquela pessoa que fica prostrada na cama. Não, mas tem pessoas que são depressivas e levam uma vida normal. Elas apenas não demonstram, elas usam uma máscara social. Por exemplo, Robin Williams foi um ator famoso, né? Muito famoso. Mas tinha depressão, mas tirou a própria vida por depressão. Outros casos que a gente observa
Nós temos professores se matando, temos médicos se matando, psicólogos se matando, pessoas religiosas se matando. Não Sim, é há um índice isso. alarmante. Não é Um uma índice questão de grande. falta de fé, de profissionalismo. É assim que a gente chama, vamos para o nosso lado, é o vazio existencial que o Vitor Sim, Frankl, né, que é o nosso criador da logoterapia, sim. nosso profissional, psiquiatra, neurologista, que ele fala disso. Tem um vazio existencial. E ele conta muito bem isso na vida dele, quando ele passou nos 4 campos de concentração. O que me mantém vivo se a morte está ao meu lado E é constantemente? esse tipo de trabalho que você faz como prevenção Sim, com um paciente que tem um perfil suicida, né? Você vai perfeito. trabalhar esse vazio existencial, trazendo a ele uma orientação ou uma compreensão que a vida tem sentido apesar do sofrimento. É assim? Muito, muito boa sua colocação, Sônia. Vou contar aqui alguns exemplos. Ótimo. A busca do sentido da vida, a pessoa que quer se matar, ela não vê sentido nenhum. Mas é assim, com esse trabalho que eu estou fazendo na Paróquia Nacional de Loreto, na Ilha do Governador, eu estou conseguindo lá fazer com que os suicidas eles encontrem um sentido através da dor deles. Como assim? Um lá, eu falei sobre fotografia, né? Sim. E ele falou, você fotografa? Assim, eu fui fotógrafo por 26 anos. Assim, eu gostaria de fotografar. Aí eu tinha 2 máquinas lá, uma não estava usando nenhuma das duas, aí emprestei uma máquina para ele. Ele começou a fotografar, começou a pedir dica, começou a se instrumentar, comprou equipamento e ele me falou, ele me mandava as fotografias dele que ele criava, os momentos dele. O que você achou assim? Tá excelente, continua por aí. E ele me falou uma coisa assim, Sebastião, eu ficava angustiado porque eu não conseguia eternizar os meus bons momentos. E com Que a fotografia, interessante. quando acontece coisa de boa, eu vou lá e fotografo. Quando eu estiver triste, eu vou lá e olho para aquela fotografia e me encontro novamente E comigo. olha, até poético. Sim, Gostei demais dessa técnica, Sebastião. A produção já está nos informando que precisamos entrar no intervalo. E você, querido ouvinte do programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, está entrando no intervalozinho de apenas 1 minuto. Fique ligados com a gente que voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, aqui no programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio, hoje com um tema muito importante, interessante, importante, que é o Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de setembro e falamos sobre prevenção do suicídio, que é um tema que até bem pouco tempo era muito evitado, mas graças a Deus estamos aqui com um especialista nessa área, que é o psicólogo clínico Sebastião Ferreira, que também é palestrante e vai a qualquer lugar, gente, para atender, para palestrar, e tem um programa bastante bacana, um projeto muito bacana lá na Ilha do Governador. Boa tarde, Sebastião. boa tarde, Sônia. Continuando, a gente estava falando dos exemplos e como Sim, se busca o sentido da vida, o que eu trabalho muito com os pacientes lá que vão, que a gente já tem num grupo terapêutico, eles não veem sentido nenhum em se manter vivos. E uma coisa que eu vejo lá é que eles assim, eles só olham para a dor deles. Eles não olham o que eles podem fazer com a dor deles. Eu estou com 2 exemplos lá que da conversa que nós tivemos, 2 já se propuseram a fazer parte comigo, até de uma equipe, inclusive participando de palestras, para falar que elas entendem o que as pessoas... Sim. Eu não posso dizer assim que a dor, eu sei que a dor existe, mas eu não sei a intensidade, elas sabem. E elas estão mostrando assim, olha só, se nós ajudarmos alguém a não se matar, isso me faz bem. Outra, que também foi atendida por mim, ela criou um grupo sim. na internet que ela gerencia para que as pessoas que querem tirar a vida entrem em contato com ela e ela incentiva as pessoas a se manterem vivas. Então, na dor, eu estou conseguindo dar um sentido para mim. E uma coisa que o Vitor Frankl falava muito no livro dele para nós é isso, né? É que ele se colocou à disposição Sim, daqueles colegas que passavam pela mesma coisa que ele. Porque ele estava entendendo, ele estava em sintonia com eles. Se eu estou em sintonia com o paciente,
ele se abre e ele traz para a gente os dons que ele não está conseguindo ver. Esse da fotografia que eu citei, Muito a interessante. dificuldade nossa, assim, nós nascemos para ser bons em alguma coisa, só às vezes não sabemos qual é o nosso dom. E o nosso trabalho como terapeutas, quando acolhe essas pessoas, eu quero tirar minha vida, assim, mas o que que você ainda não fez ainda? Sim. Não sei, então vamos descobrir o que que você pode fazer. Quando ele se depara com esse novo caminho desconhecido, ele começa a olhar para ele e ver o que que eu faço. Eu, por exemplo, uma do que está no grupo, ela pinta, ela desenha muito bem. E ela me faz ilustrações que eu uso nos meus cursos. Ilustração da dor dela, o que que ela sente, o que que ela vê. A expressão da arte é uma coisa muito interessante. Lá no grupo que a gente atende, quando chega um paciente, né, eu converso com a pessoa antes, depois eu coloco no grupo. E teve uma paciente lá que todo mundo apostava, essa daí vai morrer. Todo mundo aqui, não, essa daí não vai. Eu assim, não, essa aí vai ficar. E ela me falava uma coisa assim, você nunca vai ver um sorriso meu. Hoje em dia, quando ela chega lá, ela já entra sorrindo. Olha, que interessante, é muito importante esse trabalho. E Sebastião, está chegando aqui uma pergunta vinda da produção. Quais os motivos que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida? Boa pergunta, Sônia. Uma das coisas que nós não podemos fazer é romantizar o suicídio. Romeu e Julieta é um exemplo, né? O Sim, romantismo da morte por amor. E hoje em dia, muita gente tira a vida por uma decepção amorosa. isso você tem na clínica, Sim, né? Com sim, esses casos, você isso. está identificando isso. Então chega a gente lá assim, ah não, meu marido, meu namorado terminou comigo, não vejo mais sentido na vida. E a pessoa tem um horizonte todo, tem filhos, tem uma família, tem uma mãe, tem um pai. Mas ela assim, ela dedicou toda a sua energia, a sua pulsão num relacionamento com uma pessoa que ela talvez nem conhecesse o suficiente. E isso causa um transtorno interno, um vazio existencial. Eu me dediquei e fui abandonada. Sim, Nós falarmos sobre isso dói. Outra coisa que acontece muito é que os nossos jovens hoje, eles não são educados para lidar com a necessidade. Tudo hoje é dado. Eles não passam por nenhuma situação em que eles tenham que passar por frustração. E se a pessoa não está acostumada, preparada para lidar com frustração, a vida é frustração. Você não consegue ter tudo o que você quer. E quando a pessoa recebe um não, ela também pode ir por esse caminho. então, o que você está colocando, Sebastião, até como mãe também, né? Sou mãe de uma adulta, mas é importante falar para os nossos ouvintes que a criança precisa lidar com frustração a Perfeito. partir do seio de uma família. Sim, Porque a incapacidade de lidar com a imprevisibilidade da vida, com as frustrações, leva. Claro, nós não podemos assegurar, mas há uma probabilidade maior de que esta pessoa possa viver uma crise de sentido, um vazio existencial, se sentindo perfeito. desamparado, porque não foi habituado a lidar com o não. É isso, Sim, Sebastião? concordo. Outra coisa que eu observo muito lá é que as pessoas elas têm dificuldade em saber quem elas são. Quem elas são. Sim, isso é muito. Hoje, a gente observa, devido à nossa tecnologia, à nossa evolução, é que os nossos jovens eles não têm um modelo a ser seguido. Você vê, é comum nós vermos hoje, onde a gente, qualquer lugar que vai um local público, um shopping, um cinema, um teatro, as pessoas estão muito vidradas num celular ou num tablet. E o cérebro ele não está preparado para isso. Então o cérebro é superestimulado com modelos que talvez não estejam de acordo com os valores da família. O que eu observo muito no grupo hoje, e com os casos que eu atendo individualmente, é que eles não sabem o que é o valor da verdade, o que é o valor da transparência e o que é o valor da confiança. E por isso eles não têm comprometimento com a verdade.
Eles fazem coisas fora de casa e os pais não estão nem sabendo. Então, o que os pais têm que fazer é trabalhar esses valores para quando os filhos estiverem fora de casa, dizer, não, esse valor não é o que a minha família prega, a minha família valoriza. E tem que chegar em casa assim, ô pai, mãe, olha só, vocês me ensinam isso, eu encontrei uma situação assim, eu não estou sabendo lidar com isso. E hoje em dia está faltando diálogo entre os membros de uma família. As pessoas ficam mais isoladas, cada uma no seu recanto, e está faltando diálogo, está faltando afeto, está faltando abraço, está faltando olhar olho no olho. É bem interessante isso que você está colocando, porque, na verdade, há uma síndrome, eu costumo chamar a síndrome da cabeça baixa, né? Onde há um vazio das relações afetivas e esse encontro de humano para humano. E é claro, só o amor é capaz de captar o outro ser humano. Perfeito. E nós dizemos que o nosso olhar é a janela da nossa alma. Então é importante, gente, que possamos nos tocar mais, termos mais gesto, nos olhar mais e prestar atenção às coisas que vêm do alto, não aquelas que estão no tablet, não apenas aquela. É claro que eu não é demérito nenhum falar sobre a tecnologia, também que ela serve de apoio, mas ela pode ser um fator, né, que contribua para essa ausência de sentido. É isso que você está dizendo, né, Sebastião? Você tocou num ponto importante. Como eu fui fotógrafo por 26 anos, eu aprendi a olhar através de uma lente. E todos os meus pacientes, a terapia é olhando dentro dos olhos deles. Hoje eu consigo saber identificar o olhar de alguém que quer se matar e o olhar de alguém que quer viver. Olha. Mas isso foi uma prática que eu aprendi Sim, com 26 anos. Claro. E quando essa paciente que eu falei que não sorria, ela entrou, eu olhei dentro dos olhos dela e eu vi que tinha vida ali dentro. Nossa, que lindo, que profundo. Realmente é louvável suas palavras como especialista, mas principalmente como pessoa humana, viu, Sebastião? Quem conhece o Sebastião Ferreira um pouco mais de perto, eu tenho essa graça, né? Somos amigos profissionais e aqui também pela rádio e por outros caminhos profissionais, né? Sabe o quanto ele é capaz de fazer por um ser humano. Merece todo o meu respeito, viu, Sebastião? E você sabe disso. Agora, outra pergunta que está chegando. Qual é a importância do atendimento psicológico no acompanhamento dessas pessoas que têm ideação suicidas, né? Muito boa pergunta. Como esses pacientes chegam para o atendimento, normalmente eles são trazidos pela família. Ou, no meu caso, por exemplo, algumas pessoas me informam de pessoas que cometeram esse ato, estão numa emergência do hospital. Alguns casos eu vou visitar, eu conheço a família no hospital, eles não me conhecem, mas eu chego lá e começo a conversar com eles, olha só, sou psicólogo, faço esse trabalho assim, posso conversar com sua filha, posso conversar com seu filho, posso conversar com quem estiver lá dentro? E através desse contato, porque a família, quando ela se depara com um membro da família que quer tirar a vida, ela também adoece, Sônia. E a doença dela não ajuda ela a tirar aquela pessoa da doença. Ela também precisa ser tratada. Então, Entendo. a psicologia, a terapia, ela é importante que se tenha o atendimento daquele que quer tirar a vida e também o atendimento da família. E, em algum momento, juntar essas pessoas para que eles possam falar o que está acontecendo entre nós, o que você não está tendo, qual é a tua falta, o que te falta. O que falta para a gente? Essas conversas não estão tendo. E a importância da terapia é isso, é trabalhar a falta, que muita gente não sabe qual é. Entendo. Então você atende também a família. Sim. Né? Infelizmente, puxa, eu queria muito ficar mais tempo aqui com você, viu, Sebastião, aqui nesse programa, porque está chovendo de perguntas, mas a produção do programa já está nos avisando que chegamos ao final de mais um programa Viver Bem. Quero agradecer a toda a equipe da rádio, a produtora Elizabeth Martins, ao Isoneto Costa e toda a equipe, e em especial, Sebastião, a você que como psicólogo
psicólogo clínico que compõe o time do programa Viver Bem e se disponibiliza a qualquer hora de vir contribuir com os nossos ouvintes. Peço que você dê o seu contato como palestrante, como psicólogo e recebe o nosso convite de voltar a tratar desse tema, quem sabe, ou de outros também, aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, é só me falar que eu vou estar aqui. O meu contato, eu vou deixar meu telefone, é 98176-9766. 98176-9766. Quem precisar conversar comigo, precisar que eu esteja presente, entre em contato que a gente vai arrumar uma data, um horário e vamos estar juntos. Isso é verdade, hein, gente? Isso. A vida é para ser vivida. Então, vou dar uma dica de filme. Divertidamente, parece que é um filme para crianças, mas não é. O filme apresenta mensagens importantes para adultos. Por quê? Gente, esse filme Divertidamente fala das emoções e é através de muitas emoções, principalmente da tristeza, é que há muitas ideias, tal como tratamos aqui no programa de hoje. Então, para compreender melhor as emoções, sejam elas positivas e negativas, essa é a dica do filme dessa semana. Excelente filme. E você, Sebastião, pode deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Para encerrar? Eu me sinto olhando para vocês agora. E eu estou olhando que na vida de vocês sempre vai ter esperança. Viva a esperança. Amém. Viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.